Episódio 5. Will, acorde. Uma voz doce parecia vir de um lugar distante, como se atravessasse um corredor cheio de névoa. Abafada, como se ainda estivesse dentro de um sonho. William mexeu os dedos, terminando de acordar. Sentiu um toque suave através do lençol. E um feixe de luz do sol, que transbordava pela janela sem vidro, lhe cortou a pálpebra. O som de passos leves. O farfalhar de um tecido. Aquela voz de novo, doce, mas insistente. Anda, Will. Levanta! Ele abriu os olhos devagar. Tudo estava enevoado, como se o ar tivesse sido coberto por uma película de sonho. As cores eram suaves demais, e existia um contorno difuso de algo que parecia ser uma mulher inclinada sobre ele. O coração de William vacilou. Mãe, sussurrou, a voz rouca, a garganta presa. O rosto daquela pessoa estava próximo, mas indistinto. Apenas sombras e brilhos. William piscou. O coração se apertou. Aquele tom, aquela respiração entre as palavras. Era a voz mais familiar que conhecia. Era a voz de Karen. Era a voz de sua mãe. Ele tentou se mover, o peito vibrando num misto de espanto e medo. O ar da cabana parecia flutuar ao redor dela. Partículas douradas dançando entre a luz e a poeira suspensa. Por um segundo, ela estendeu a mão, tocando o ombro dele. O toque era quente, real. Tão real que William sentiu o nó na garganta se desfazer num suspiro. William tentou tocar sua mão, mas o gesto se perdeu no espaço vazio. Will? A voz dela foi se afastando, arrastada como vento por um campo. A cada segundo, a figura ficava cada vez mais nítida. E o tom da voz, antes doce, se tornou firme. A claridade ia, aos poucos, quebrando. E revelando a face daquela pessoa, que falava com William. O quarto se dissolveu em faixas de luz verde e sombra. O ar mudou. Frio, denso, com cheiro de madeira úmida e fumaça. William piscou várias vezes. A luz invadiu os olhos dele de vez, rasgando o véu de confusão. Karen desapareceu. A silhueta diante dele já não era de sua mãe. Will, sério, acorda logo. Quem estava ali era Gael. Ajoelhado, com a mão ainda no ombro do amigo. O rosto cansado, mas ainda sorrindo. Cara, a gente achou que você estava morto, disse ele, com uma risada. O pessoal já acordou faz tempo. Vamos? William ergueu o corpo num sobressalto, a respiração ainda descompassada. A cabana ao redor ganhava forma. O teto de tábuas tortas, a luz do sol filtrando pelas frestas, o som de passos e vozes abafadas. No chão, a fogueira ainda soltava um fio de fumaça. Ele passou a mão no rosto, tentando afastar o torpor do sonho. A cabana estava viva de sons. Estalos da lenha, pássaros e conversa do lado de fora. Ele piscou algumas vezes, tentando afastar o resquício da imagem da mãe. Por um instante, ainda sentia o toque dela, como uma lembrança impressa na pele. Gael o observou com atenção. Tá tudo bem? Perguntou, agora mais sério. William demorou um segundo antes de responder. Tá. Eu acho que tô bem, mentiu. Eu só achei que tinha visto alguém. Sonhando com coisa boa? Gael faz graça, dando um empurrão no ombro de seu amigo. William forçou um sorriso, olhando para o fogo do lado de fora. Observando também o grupo já se aquecendo e conversando com Ramogi. Todos com roupas diferentes das que vestiam antes de dormir. Sentados em troncos em frente à fogueira. Só. Parecia tão real, disse William, ainda zonzo. Bem-vindo de volta à realidade, irmão. William forçou um riso breve, tirando o pedaço de pano que servia de lençol, e sentando-se no chão. O chão rangia sob seus movimentos. As sombras das árvores projetavam-se pelas frestas das tábuas, dançando na parede como se a própria floresta, ao lado deles, respirasse junto. Precisa de um tempo para terminar de acordar. Eu juro que não conto para ninguém que você me chamou de mãe. Ha, disse Gael, descontraindo o amigo. Para com isso, ha, eu disse que era um sonho. William e Gael riram juntos, brincando. Mas ao olhar novamente para fora, viram Ramogi apenas os esperando. Vamos lá. Ele vai explicar algumas coisas, disse Gael, já saindo da cabana, e se ajeitando em um dos troncos que estava no chão. Ramogi conversava com os outros que ali estavam, contando algumas histórias sobre o passado, e sobre algumas lendas.
William ainda não consegue escutar direito e se esforça, escutando algo sobre seres místicos. Se levantou devagar, o corpo ainda pesado. Ei! Cadê meu sapato? Chinelo? Alguém viu alguma coisa para calçar? Ninguém o escutou. William então olhou para fora, e viu todos com calçados estranhos. Com marcas amassadas, como calçados feitos de couro ou pele. Começou a procurar algo para colocar nos pés. William procurou em volta do lugar que estava deitado. Seus olhos varrendo o chão em busca de algo para calçar. Eu não estava descalço ontem à noite. Isso não faz o menor sentido, resmungou. Depois de alguns minutos de busca, ele encontrou um par de sapatos de couro cru. Os sapatos tinham marcas de amassados e um cheiro forte de terra e suor. Ele os pegou, hesitante, e começou a calçá-los. Os sapatos eram um pouco apertados e ruins de colocar, mas William não tinha escolha. Ou era usar, ou andar descalço pela terra. Depois de alguns segundos de luta, se equilibrando com uma perna só, ele finalmente conseguiu calçar um pé com apenas um dos sapatos. Mais alguns segundos de quase desequilíbrio para calçar o outro. Ele se sentiu um pouco desconfortável nos pés, mas sabia que precisava seguir. E avançou em direção ao grupo. A luz que entrava pelas frestas da cabana era pálida. O tipo de brilho que anuncia o início do dia. Lá fora, a névoa da manhã ainda rastejava pelo chão, se dissipando conforme o sol rompia o horizonte. O ar cheirava a mato úmido, lenha queimada e orvalho. Ao sair, William precisou piscar algumas vezes para se adaptar à claridade. William se sentou, ao lado de Gael, cumprimentando-o, e o estalo da madeira rangeu, como se chamasse e cumprimentasse a todos involuntariamente. Gael olhou para ele e sorriu, de forma como quem já conhecesse o barulho, de forma recente. Ah, gostou dos sapatos? Perguntou, sem fazer comentários sobre o desconforto. William fez uma careta leve, mas não disse nada. Em vez disso, perguntou: Ei, o que aconteceu com nossas roupas? E meus tênis? Eu não perdi. Alguém pegou? Ou algo assim? Gael deu de ombros. Eu acho que é melhor assim. O Ramogi quer que a gente se disfarce e se habitue a este novo mundo, este novo lugar. Sabe? Então, essas roupas são um pouco mais adequadas, eu acho. William olhou para as próprias roupas, uma túnica simples e calças de tecido grosso, são desconfortáveis. A textura é estranha, são feitos de o que mesmo? Geralmente de couro de algum animal, pele. Eram esses ou os com sola de madeira? William não gostou muito da ideia de se disfarçar, mas estava disposto a fazer o que fosse necessário para entender o que estava acontecendo. E ele falou? Aquele tal de mago, explicou o que exatamente estamos fazendo aqui, perguntou William, olhando para Ramogi, que estava observando-os com um olhar intenso. Gael se inclinou para perto dele e sussurrou, acho que logo vamos descobrir. O rosto do velho Ramogi, antes sereno, agora tinha algo mais firme, concentrado. Uma calma e seriedade que não convidava a sorrisos. O grupo, com apenas 4 sobreviventes fugitivos de rostos abatidos, observava o mago em silêncio, esperando por algo. O olhar de Ramogi pousou sobre William por longos segundos. Não era um olhar de julgamento, mas de quem observa um pedaço de um quebra-cabeça. William se remexeu, inquieto. Percebendo que todos estavam olhando para ele. Que foi? Perguntou com estranheza. Ramogi não respondeu de imediato. Apenas inspirou fundo o ar, escapando pelas narinas em um fio de vapor. Quando falou, a voz soou grave e firme, como se estivesse repetindo algo que já sabia de cor. Para dentro, William. O rapaz piscou, confuso. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Daniel soltou um riso contido. Ele quer dizer que ele gosta das coisas organizadas. Sabe? William olhou para Gael, esperando alguma explicação. Mas foi Ramogi quem respondeu, o semblante impassível. Eu sei que você é desorganizado, irresponsável e imaturo. Sei que você não estica a própria cama, não escova os dentes e não arruma o café. Como é que é? William tentou rir, achando que fosse uma piada, mas Ramogi nem piscou. Vai dar trabalho te ensinar boas maneiras. Continuou, ajustando o cajado no chão, e buscando algo atrás do tronco. Mas farei o meu melhor. Um silêncio curto. Gael pigarreou, tentando disfarçar o riso.
William cruzou os braços, indignado. E o senhor sabe disso como, exatamente? Perguntou William, elevando um pouco o tom da conversa. Ele falou sobre mim também. Disse Clara, com um olhar compreensivo no rosto. Ele também chamou a minha atenção. É normal, complementou, e riu envergonhada. William olhou para Clara, sentindo um pouco de alívio. Não gostava da situação, mas saber que Clara também havia passado por isso o fez se sentir um pouco melhor. Ele está apenas tentando nos ajudar a nos adaptar. Parece que já nos conhece, antes mesmo de estarmos aqui, completou Clara. Pois é. Eu observo vocês, respondeu Ramogi, simples, inclinando a cabeça levemente. Então, o mago estendeu a mão, e em sua palma, até o início dos dedos, estava uma folha verde, grossa e úmida, que mesmo ainda coberta de pequenas gotas de orvalho. Aqui. Vai precisar disso. William olhou para a mão de Ramogi, com aversão. Uma folha? Franziu o nariz, levantou o lábio superior e se afastou, como se estivesse evitando um inseto. Sim. Uma folha, confirmou o velho, impassível. Serve para limpar a boca. William arqueou a sobrancelha, olhando para todos, perguntando de forma silenciosa se aquilo era sério. Gael explodiu numa risada, batendo o joelho. É para escovar os dentes, cara, disse, entre risos. Aqui não tem pasta, não tem escova. É tudo bem rústico, William. Tem que dar seu jeito, completou Daniel. Clara, que estava próxima, até tentou esconder a risada, tapando o rosto, mas não conseguiu impedir o som do riso. William olhou de um para o outro, incrédulo, e depois para Ramogi, que o observava sério, como se a cena toda fosse um teste. William pegou a folha, hesitantemente. Nada como voltar no tempo, murmurou, arrancando uma risada coletiva. E água? Temos torneira? Banheiro? Alguma pia? Ou algo assim? Água? Só a que você encontrar em alguma jarra, seu garoto do futuro. Respondeu Gael, jogando uma pequena pedra em William como forma de brincadeira. Por um instante, o peso da fuga, das prisões e da incerteza pareceu se afastar. O grupo riu, mesmo que por pouco tempo. Com a folha grossa e fibrosa na mão, William sentia aquela textura pilosa, que parecia ter mini pelos, devido aos tricomas visíveis. Will aproximou a mão ao nariz e cheirou. Era como uma mistura de terra, menta e cheiro de chuva. Não o ajudava a criar coragem. Entrou novamente na cabana, tirando os sapatos. Descalço, os pés afundando na terra úmida que cobria o chão. O frio da manhã subia pelas pernas, como um arrepio leve. O interior da cabana era simples e humilde. As paredes feitas de troncos e galhos redondos entrelaçados, davam um aspecto orgânico e rústico. O único cômodo, com mobílias, parecia com algo como um quarto comunitário, equipado com uma cozinha. A área de dormir compartilhava o mesmo espaço com a cozinha. O chão é de terra batida ou pedra irregular. No centro, 6 elevações de tijolos de pedra, servindo como camas primitivas, cada uma coberta com um pedaço simples de tecido. Apenas a cama que Will se deitou não estava dobrada. Era a única que não estava arrumada. Ao lado, um fogão rústico a lenha, feito de pedra e barro, com uma chaminé saindo pelo teto. Próximo ao fogão, armários, abertos, construídos com madeiras pregadas de forma irregular, sem portas, armazenando utensílios de barro, panelas de ferro e alguns sacos de grãos. Alguns baús e bolsas no chão. O ar carrega o cheiro de madeira queimada. Para aproveitar o espaço limitado, ferramentas de trabalho e ervas secas eram penduradas nas vigas. Uma cabana apertada. Os baús de madeira, além de guardar pertences, também serviam como superfícies para colocar objetos. Ao fundo, perto da lareira apagada, havia uma jarra de barro e um único copo. William inspirou fundo, aceitando o inevitável. Ok. Vai ser difícil de acostumar. Ele levou a folha à boca. E o suco que saía dela tinha um gosto amargo e intenso de mato que fez suas bochechas contraírem. Ele mastigou, hesitante no início, depois com mais força, esfregando a folha contra os dentes da frente e os de trás, numa mímica patética do que seria escovar. Seus olhos encontraram a jarra. Alcançou-a, o barro frio sob seus dedos. Serviu a si mesmo uma porção generosa de água no copo de madeira.
Estava fria, com um leve sabor metálico ou mineral que o fez franzir o senho. Mas limpo o bastante para aliviar o ardor. Cuspiu num canto, torcendo o rosto. Com um suspiro, William dobrou o pano que havia usado como travesseiro e como lençol. E saiu da cabana novamente. Ergueu o olhar para fora, onde os outros ainda conversavam. O céu estava limpo, e o sol começava a subir, tingindo as copas das árvores de um dourado quase artificial. Em que ano a gente tá? Se perguntou. Saiu da cabana cuspindo o último gole de água, limpando a boca com o antebraço. Gael o olhou e soltou uma risada curta. William, porém, franziu a testa e abriu os braços. Em que ano estamos? Perguntou, com olhar confuso. Por que temos que fazer as camas? Deixar organizado? Se tudo que queremos é sair daqui. Sua voz cresceu em intensidade. Ramogi, controlando a situação, colocou a mão no cajado, que começava a brilhar. Com um movimento, William sentiu-se levantar do chão, sem controle sobre o próprio corpo. Suas pernas subiram, e sem cair no chão, foi movido suavemente para perto, terminando o movimento com o sentar no tronco. Como um pequeno voo, a magia de Ramogi era poderosa e precisa, mostrando que podia controlar de alguma forma uma telecinese poderosa. Sente-se, garoto. Eu estarei explicando, exclamou Ramogi, enquanto William o olhava com receio. Todos à volta olhavam boquiabertos aquela pequena demonstração. Ramogi esperou o silêncio cair. O grupo ria e se entreolhava. O som do vento entre as árvores parecia distante, abafado, como se o mundo ao redor tivesse parado para escutar. Vocês perguntam sobre o tempo, disse ele, enfim, a voz grave, pausada, ecoando com leve vibração. Aqui, o tempo não é o mesmo que conheciam. 1 ano passa a cada 100 dias. William piscou, confuso, franzindo o senho. 100 dias, murmurou. Isso é tipo 3 meses. Quer dizer que 1 ano aqui vale por 3 meses lá? Ramogi assentiu com lentidão, o olhar fixo nele. Sim. E o que vivem aqui, ninguém lá lembrará da mesma forma. Alguns esquecem, outros enlouquecem tentando entender. Gael cruzou os braços, tentando rir, mas a tensão na voz o traiu. Então, se o senhor tem 400 anos, fez uma pausa, fazendo o cálculo de cabeça. Isso dá, o quê? 100 e poucos anos no tempo normal. Ramogi virou-se lentamente para ele. 109, respondeu, sem hesitar. William arregalou os olhos. Como é que o senhor ainda tá vivo? O velho mago inclinou o corpo para frente, apoiando-se no cajado. Há coisas que não precisam ser sabidas antes do tempo, disse, com a voz baixa, mas firme. Saber demais cedo demais destrói até o mais puro dos corações. Ramogi ergueu a cabeça, fitando o horizonte. O sol já se erguia por completo, refletindo no metal amassado do bracelete de William, e sobre o servo, continuou, como se o nome carregasse um peso. Aquilo que viste, garoto, não era um animal. Era um espírito, um guardião antigo. O grupo se entreolhou, em silêncio. Espíritos como ele aparecem apenas diante daqueles marcados pela grande passagem. Que passagem? Perguntou Clara, hesitante. Ramogi a olhou com uma expressão cansada. A dos integrados, respondeu. Vocês cruzaram o véu entre mundos. São parte dele agora. E o servo apenas reconheceu o primeiro brilho. William engoliu seco. O primeiro brilho? Ramogi se virou completamente para ele, a centelha do escolhido. A fogueira estalou alto nesse momento, como se reagisse àquelas palavras. O grupo permaneceu em silêncio. Gael desviou o olhar, Clara mordeu o lábio, e até Daniel, sempre descrente, parecia procurar algo para dizer, mas não disse nada. William, por sua vez, não sabia o que sentir. A ideia de ser algo escolhido soava absurda, quase ofensiva. Ele apenas fitou o chão, a mente girando entre cálculos e lembranças. Ramogi o observava em silêncio, e por um instante, o brilho no cajado se apagou, deixando apenas o som do vento e o bater distante de algum pássaro que acordava ao novo dia.